Pessoal, aula de hoje, utilitaristas ou pensamento do utilitarismo, gerada por Jeremy Bentham e também por Stuart Mill. Então, vamos nessa! Pessoal, começando então pelo Jeremy Bentham. O que acontece? Ele nasce em meados do século XVIII. Então, o pensamento dele é muito radical para a época ainda, tá? E o que se baseia esse utilitarismo, esse pensamento utilitarista? Para ele é muito simples, é gerado pelo princípio máximo da felicidade. Ou seja, tudo aquilo que gera maior felicidade automaticamente é mais útil ou tem o princípio da utilidade melhor aplicado. Ele vai definir até mesmo o pensamento ético sobre isso. Mas vamos passo a passo. Como ele vai definir primeiro o que é felicidade para chegar nesse princípio, né? Então acontece o seguinte, ele vai colocar a seguinte questão para nós. O ser humano, ele está condicionado a se orientar ou a viver pelos sentimentos. Então ele vai de dois extremos, o prazer e a dor. Nesse ângulo de cálculo entre prazer e dor, ele sempre vai buscar a felicidade. Então a felicidade para ele seria a ausência de dor e a maximização dos prazeres. Ou seja, quanto mais prazeroso, mais encontramos felicidade. Quanto mais sofrível, mais dolorido, mais distante estamos dessa felicidade. Ele vai radicalizando esse ponto. É como se ele fizesse a seguinte medida. Ele vai dizendo o seguinte, para a gente encontrar essa ideia e aplicá-la, temos que ter algum pensamento em mente. Vamos pegar, por exemplo, uma memória sua, algum pensamento que você tem, né, de lembrança, alguma ideia que você tem nas suas lembranças, que foi muito feliz e muito prazeroso. Você começa a observar ele e se subtrair todas as situações de dores encontradas. Se essa subtração gera uma maior adição ou um resultado, o produto seja o prazer acima de tudo, então você está agindo pela forma útil, né? Pelo princípio útil da felicidade. Vamos pegar um exemplo prático. Supondo, ele vai dizer o seguinte, esse prazer, essa felicidade está em qualquer escala, tá? Não precisa ser a leitura de um poema que me traz muita felicidade, muito prazer, ou simplesmente degustar um sorvete. Eu tenho que fazer esse cálculo matemático. Então vamos pegar, por exemplo, a leitura de um poema. Me agrega conhecimento, me agrega prazer, me gera reflexão sobre a vida. Isso me satisfaz? Isso é muito prazeroso? Então, o cálculo de felicidade aí, vamos dizer assim, atinge altos patamares. Mas vamos pegar o sorvete. Sorvete é bom, momentâneo, mas bom. Eu pelo menos gosto. Beleza, se há um prazer nisso, tem utilidade. Mas vamos subtrair as dores. O sorvete tem um excesso de açúcar. Esse açúcar pode ser mal para o meu organismo. Se sou diabético, logo já danifiquei esse princípio de felicidade meu, porque ele vai me gerar mais dores do que prazeres. Mas se não sou diabético, mas sou preocupado ou tento controlar o meu cálculo de açúcar porque gera obesidade em mim, novamente eu tenho que colocar esse princípio de prazer, analisá-lo, subtraí-lo das dores e ver se ocorre a felicidade como constante. Se ela continuar ocorrendo, ótimo, agir pela lógica utilitarista. Então percebam, Kant, com seu princípio categórico, né, com seu imperativo categórico, ele vai dizer o seguinte, certo e errado. Não há uma classificação, assim, simplesmente o certo e errado está em seguir os conceitos morais. É isso, conceitos morais. Já o utilitarismo vai jogar de outra forma. Não é necessariamente o conceito de certo ou errado, mas o utilitarista ele vai partir daquilo que gera mais felicidade, daquilo que pode gerar melhores momentos. Então, percebam, ele é radical na forma de ver e ele constrói um pensamento ético para outros ângulos, né? Um ponto interessante, já para a época, tá, gente, pensar final do século XVIII,
o Jeremy ele consegue pensar também em incluir os animais nesse contexto. Porque se para ele a base radical da utilidade está na felicidade última, então pensem vocês, o animal também tem o prazer e a dor. Ele não é necessariamente racional. Percebam, para Kant, o animal já estaria excluído desses princípios, né, de discussão de uma ética pela falta de racionalidade. Já o Jeremy ele inclui o animal, porque se é a felicidade a causa máxima, então temos o prazer e a dor nos animais. Então eles também estariam inclusos, tá, neste conceito. Isso foi muito radical para a época, tá, gente? E futuramente a gente vai ver que hoje, na contemporaneidade, Peter Singer também vai trazer esses conceitos, essa discussão sobre os direitos dos animais, e ele vai incluir como base a questão do prazer e da dor que os animais sentem, para poder então construir uma ideia de direito. Lembrando que o direito nosso ocidental moderno tem uma base muito forte no utilitarismo, gerado lá desde o Jeremy, tá? Agora, um ponto importante. O Jeremy, por mais que ele coloque essa causa de cálculo da felicidade, ele, na época, ele vai dizer que todos nós partimos de um princípio igual, tá? Então, o conceito de felicidade é igual para todos e é como se houvesse um radical 1, onde a gente estabelecesse um critério, tá? De 1 a 10, onde a gente pode calcular a felicidade e qualquer pessoa poderia entrar nesse conceito. Mas lembrando que esse conceito de igualdade, para ele, não há uma análise próxima, uma análise assim que a gente pode colocar no dia a dia das pessoas e perceber que um aristocrata, com todo o seu capital e o seu poder que exerce sobre as forças econômicas e políticas, estariam muito mais próximo de elaborar uma ideia de felicidade do que um simples camponês condicionado ao trabalho da terra e a sua sobrevivência depender daquilo, né? Então a gente tem umas outras análises aí para ser feita por trás disso. E um outro detalhe, tá, gente? Já no século XX há uma desconstrução também sobre essa causa última da felicidade. Por exemplo, se colocarmos o nosso pensamento da seguinte forma, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode elaborar, tá? No nosso dia a dia, sendo que se queremos o prazer ao máximo, será que a gente quer realmente a completa eliminação das dores? É isso que a gente busca? Realmente não haver dores e ver só os prazeres? Pense um pouco. Robert Nozick, ele vai criar uma seguinte ideia, né? Para desconstruir esse pensamento, para refutar o pensamento de Jeremy, que é o seguinte: vamos supor que criamos uma máquina virtual e essa máquina ela vai propor todos os prazeres absolutos que um ser humano pode ter. E ela vai ser, mesmo de um ambiente virtual, quando você se habitua àquilo e vive só aquela realidade virtual, só aquela realidade prazerosa, você vai se desligar desse mundo e vai viver apenas os prazeres. Ele faz a seguinte colocação: pessoas não vão estar contentes, não vão estar satisfeitas com essa realidade dos prazeres. Algum momento ela quer retornar para a realidade, mesmo que há uma ausência de dor, aquilo parte de um princípio dentro dela para condicionar a vida. Então, um ser humano, segundo ele, também vai buscar a dor como um peso ou um parâmetro para a sua visão de mundo, para a sua construção de ideias. Então, percebemos, né, notamos, né, que há umas desconstruções, há uns pensamentos que vão refutar uns aos outros. Então isso é importante para essa ideia. Mas vamos para o próximo agora. Stuart Mill. Gente, o Stuart Mill, ele foi um prodígio. Na verdade, ele foi preparado para ser um prodígio, né? Ele nasce já no século XIX, início do século XIX, e o pai dele, James Mill, era amigo do Jeremy, né? Jeremy Bentham. Então o que acontece? O pai dele tinha aquele pensamento que a criança é como se fosse um vazio, uma caixa vazia que pode ser preparada, educada, inserindo uma forma crítica de conhecimento dentro dela. Ele pega muito do método utilitarista, eles têm uma convivência muito próxima, né, com o Jeremy, tanto que passavam as férias na casa dele. E aí
um método experimental de senso crítico que o pai dele insere no filho, com as abordagens de leitura, realmente foram válidas. Stuart Mill, aos 12 anos de idade, já falava grego, latim e demais línguas, já estudava história, já tinha opinião sobre política, né? Aos 20 anos, ele era uma referência intelectual. Então perceba, até que o método deu certo. Mas será que a infância dele não foi frustrante? Não sabemos. Mas enfim, o que Mill traz para nós, né? O que ele acrescenta no utilitarismo? Primeiro ponto, ele vai ser um pouco crítico ao Jeremy. Por quê? Ele vai dizer que existe prazeres superiores e prazeres inferiores. Então não tem como dizer, igual a Diana falava, que toda forma de prazer é útil e vale a felicidade. Não, há um cálculo aí a se fazer. Há umas formas de se pensar a vida. Então, quando a gente colocou, né, na questão de o sujeito ler um poema ou tomar um sorvete seria a mesma coisa, apesar de que já levantamos os pontos aí de análise, né, de exclusão das duas, para o Stuart Mill, a gente vai ver uma coisa diferente aí. Ele vai dizer o seguinte: há um cálculo onde qualquer ser humano vai optar por algo que esteja concentrado a uma carga intelectual maior. Então é como se ele dissesse o seguinte: você tem a opção de ser um porco e rolar na lama, isso é o prazer para os porcos. E você tem a opção de ser um leitor, um apreciador da música clássica, da música erudita. Percebam a diferença. Ele há uma análise muito grande aí, que ele vai dizer que todos vão preferir buscar então esse conhecimento intelectual, buscar entender dessa música, buscar uma leitura, sentir mais prazer nisso. Há outros que vão discordar dele, ainda vão colocar que esse método dele ainda não é aplicável, mas ele vai elaborando além, ao ponto dele começar a questionar a sociedade. Como eticamente organizamos a nossa sociedade para mantê-la dentro do princípio de utilidade? Como podemos fazer isso? Então ele começa a pensar a sociedade e ele vai ligar a palavra liberdade. E ele é bem individualista nesse ponto. Ele vai elaborar um conceito individualista sobre a lógica de liberdade. Ele vai culpar no seguinte: para ele a palavra paternalismo, né, que vem de pater, naquela ideia de pai, onde obriga um sujeito a fazer algo pelo próprio bem, pode ter utilidade na infância. Por exemplo, a criança, ela tem a opção de comer legumes ou a opção de comer doces. Ela vai querer o quê? Os doces. Então cabe aos pais orientá-lo por uma questão física dela, né, de crescimento e desenvolvimento físico saudável dela, comer os legumes. Isso aí é uma questão forçada para o próprio bem. Mas o paternalismo fora da infância, quando mais velho, ele fere a liberdade do outro. Você impor para o outro o que é melhor para ele, sendo que ele não concorde o que é melhor, você fere a liberdade dele. Então esse conceito de liberdade vai partir de cada um, mesmo que isso fere a própria vida. O Mill vai colocar o seguinte: ele vai colocar aquela ideia que, por mais que a pessoa cometa um erro, é melhor ela cometer o erro dentro da liberdade dela do que eu tirar a liberdade dela não poder errar. Então, por isso que a gente vê que o princípio de liberdade é muito forte. E se a gente colocar para os dias de hoje uma discussão séria, a gente vê que fere um pouco a coletividade, porque ele vai dizer o seguinte: se não há ninguém dependendo daquela pessoa, ela pode fazer o que quiser. Exemplo, um sujeito alcoólatra. O cara fere a própria vida dele, a própria saúde. Mas se ele não tem família, não tem filhos, tudo que está destruindo a própria vida, o Estado não pode intervir, ninguém pode intervir no alcoolismo dele. Parte dele, se aquilo gera um princípio de felicidade e é a vontade dele ser um alcoólatra, que seja, mesmo que aquilo mate ele. Tudo bem, estamos seguindo a lógica de liberdade e a vontade do outro sem nos impormos, sem interferir. Mas vamos ser sinceros, o problema é que esse cara alcoólatra às vezes recebe benefícios do governo. Então ele já está usurpando direitos de outros que ele poderia estar usando melhor e está usando para um alcoolismo. Então já temos um problema muito sério. Ou pior ainda, esse sujeito sofre um problema de saúde e vai para um hospital público e ocupa um leito de alguma pessoa, tá? Que poderia ser para um caso mais sério, que ele poderia evitar o alcoolismo, enquanto outras pessoas com doenças sérias não poderiam ter evitado, estariam ocupando esse leito. Então percebam, por mais que a gente siga o conceito individualista dele, ainda
fere o coletivismo, tá, gente? Ainda não há um princípio real. Mas vamos colocar um ponto que eu acho muito positivo em Mill. Ele, apesar da época, século XIX, podemos até dizer que ele foi o primeiro feminista daquela época ali, de pensar a ideia do direito das mulheres e igualdade, obviamente. Por quê? Ele é o primeiro sujeito a questionar o seguinte: por que as mulheres não podem herdar ou exercer domínio sobre patrimônios, né? Elas não poderiam no século XIX ter posses e administrar, ela ficava sempre a mando dos pais, do marido, do irmão. Ela não tinha um gerenciamento econômico, também não tinha uma liberdade política e também elas eram muito reprimidas pelos homens, sofriam estupro e tinham que ficar caladas, por exemplo. Isso era um absurdo. O Mill é o primeiro a questionar essas coisas. E aí, a justificativa que sempre as pessoas apontavam para ele era o seguinte: as mulheres são inferiores aos homens, por isso elas não exercem esse papel. E aí o Mill contrariava com a seguinte colocação: por que as mulheres são inferiores? Se elas não têm o mesmo espaço educacional, a mesma oportunidade de estudo e a mesma oportunidade para expor suas ideias, mostrar o seu intelecto. Ou seja, não é que elas são inferiores, e nunca foi. A verdade é que o Mill colocava, elas não estão no mesmo espaço, exercendo a mesma categoria, a mesma função. Isso é tirado delas. E aí ele vai lutar pelo direito das mulheres. Isso é um ponto muito positivo. Gente, encerro aqui. Até mais. Muito obrigado pela atenção e bom estudo a todos.